Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 6 do nosso PET volume 2. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados aparecem aí nas suas telas. E aqui em cima aparece no card o vídeo com a explicação do conteúdo dessa semana sobre as frações. Então, quem não assistiu, só assistir também depois esse vídeo com a explicação do conteúdo, tá bom? Então, bora para a correção. Na questão 1, nós temos uma figura aqui, né? E na letra A já pergunta, quantas partes essa figura foi dividida? Então, basta a gente ver isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Então eu poderia ter feito essa contagem, que era bem simples, bastava contar em quantas partes foram divididas. Então esse inteiro foi dividido em 15 partes. Ou também poderia fazer o seguinte, ó. Cada linha tem quantas partes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu tenho 5 aqui. E cada coluna tem quantas partes? Uma, duas, três. 5 vezes 3 é 15, tá? Então, a maneira da contagem das partes desse todo não importa. Sempre a gente vai encontrar 15 partes, tá? Então, eu vou apagar essa contagem que eu fiz aqui só no início para mostrar para vocês. E a letra B pergunta: cada parte corresponde a que fração do inteiro? Cada parte representa que fração do inteiro? Então, inteiro são 15 partes, né? Então, cada uma das partes vai representar o quê? 1 sobre 15, ou 1 quinzeavos do inteiro. Ao somar todas as partes, eu vou ter o inteiro. Então, cada parte vai representar 1 quinzeavos. A letra C pergunta, foram coloridas quantas partes? Era só contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes foram coloridas. Então, vamos escrever aqui, ó, 7 partes que foram coloridas. E a letra D quer saber qual fração que representa a parte colorida da figura. Quantas partes que foram coloridas? 7 partes. Quantas partes que a figura tem no total? 15. Então, a fração que representa a parte colorida, 7 quinzeavos. A letra E, a pergunta era, que fração que representa a parte não colorida da figura? Eu poderia contar, sem problema algum, mas se eu sei que a figura tem 15 partes e 7 estão coloridas, quantas que não vão estar? 15 menos 7 é 8. 8 partes de 15, 8 quinzeavos é a fração que representa a parte não colorida. Quiser contar, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tá? Porque se a figura está aqui, eu vou ter figuras coloridas, partes coloridas e parte não colorida. Se 7 está colorida, 8 vai estar não colorida. E a letra F pergunta que fração que representa a unidade, a figura toda. Se eu quiser representar a figura toda, eu vou ter que pegar 15 partes de 15, ou seja, 15 quinzeavos. E a fração, ela é o quê? É uma razão entre o numerador e o denominador. Se eu dividir 15 por 15, ou seja, sempre que eu dividir o número por ele mesmo, eu vou encontrar 1, tá? Então, 15 sobre 15 é a fração que representa a unidade, ó. O que é a unidade? 1. Então, essa aqui é a questão 1. Na questão 2, nós temos que ler aqui e ir interpretando o enunciado, né? No dia 20 de junho de 2009, foi publicada uma matéria no jornal Estado de Minas com o seguinte título: Mineirão terá energia solar para a Copa de 2014. A instalação do equipamento para aproveitar a energia solar levará 2 anos para ser concluída e, além do estádio e do ginásio do Mineirinho, a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a um total de 2.000 casas. Então, vai atender 2.000 casas. Esse daqui é o primeira informação importante do enunciado, que essa energia, além do estádio e do ginásio do Mineirinho, ele vai atender 2.000 casas.
Se um bairro próximo ao Mineirão possui 5.500 casas, então bairro próximo, então bairro possui 5.500 casas. Qual que vai ser a fração que vai representar a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não atendidas? Então ele quer isso, ó. Ele quer uma fração que aqui vai ser as casas atendidas no numerador, atendidas, e o denominador vai ser o quê? Ó, a fração que representa a relação entre o número de casas que poderão ser abastecidas, que vão ser atendidas, e o número de residências não atendidas. Então, vai ser casas atendidas por casas não atendidas. Então, essa aqui é a fração que o exercício quer. E olhando o que nós temos aqui, ó, nós temos essas duas informações. Que a energia solar produzida vai atender 2.000 casas, só que esse bairro possui 5.500. Então, quantas casas não serão atendidas? Então, eu vou pegar o total de casas, que é 5.500, e vou subtrair a quantidade de casas que vai ser atendida. Então, 5.500 menos 2.000, essa é a operação que nós vamos fazer. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 5 menos 2, 3. Então, 3.500 casas não serão atendidas. Então, essa aqui é a fração que o exercício queria. O numerador é as casas atendidas, que é 2.000. E o denominador vai ser as casas não atendidas, que é 3.500. Só que se vocês observarem aqui, ó, não tem essa fração 2.000 sobre 3.500 nas alternativas, ou seja, nós vamos ter que simplificar essas frações. Podemos ir dividindo por 2, depois por 3, só que aqui eu já vou ensinar para vocês uma regrinha, tá? Um macete. Olha para vocês verem que 2.000 termina com 2 zeros e 3.500 também termina com 2 zeros. Então, para mim economizar tempo nas divisões, eu já vou simplificar numerador e denominador dividido por 100. O que acontece quando nós vamos dividir por 100? Se os números terminem em 0, 0, basta cortar esses números. Então, 2.000 dividido por 100, eu vou cortar 2 zeros aqui, vai sobrar 20. 3.500 dividido por 100, eu vou cortar esses 2 zeros, vai sobrar 35. Então, eu tenho 20 sobre 35, que também não é uma das alternativas. Então, eu vou continuar simplificando essa fração aqui, ó. 20 é par e o 35 é ímpar. Então, eu não consigo dividir por 2. Se vocês notarem, eu também não consigo dividir por 3. E se os dois números, um é par, um é ímpar, eu não consigo dividir por nenhum número par. Então, eu vou para o próximo ímpar, que é o 5. Eu consigo dividir 20 por 5 e eu também consigo dividir 35 por 5. Se eu dividir 20 por 5, eu encontro 4. 35 dividido por 5 é 7. Eu tenho 4 sétimos. Essa aqui é uma fração irredutível, eu não consigo dividir mais, ó, são números primos entre si. E o que acontece? Então, essa é a nossa resposta final, 4 sétimos, vai ser a fração que vai representar a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas por aquelas que não serão atendidas, ou seja, é a letra E. A questão 3, pessoal, diz o seguinte, que ao lermos uma fração, devemos tomar diversos cuidados. A leitura do numerador é simples e a leitura do denominador segue diversas etapas. Então, como exemplos, podemos citar terços, oitavos, décimos e dozeavos. Identifique a alternativa em que a leitura não está correta. O que significa falar que a leitura do numerador é simples? Então, nesses exemplos aqui, ó, nós vamos ler 5, 1, 3, 7 e 4. E qual que é a parte que muda? É o denominador. Então, no vídeo que eu apresentei para vocês na semana passada, que também apareceu no card lá no início desse vídeo, nós vimos um pouquinho como que nós lemos uma fração. Frações com denominadores menor que 10, nós lemos o numerador seguido da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, se o numerador for 1, ou seja, para estar no singular.
E se o numerador for maior do que 1, nós vamos ler meios, terços e por aí vai com a palavra no plural. Então, no exemplo aqui, nós temos 3/5. Então, quais denominadores que aparecem aqui, ó, que são menores que 10? Na letra A e na letra E. Então, aqui nós temos 5/7 e aqui nós temos 4/9. Então, as duas estão corretas. Frações com denominadores 10, 100 ou 1000, nós vamos ler o numerador normal. E se for 10, nós lemos décimos, centésimos se for 100 ou milésimos se for 1000. Quais frações apresentam 10, 100 ou 1000 no denominador? A letra C, ó, apresenta o 100. Então, nós lemos 3 centésimos. As demais, nós lemos o numerador normal e em seguida o denominador com o acréscimo da palavra avos. Então, olha a letra B e olha a letra D. Na letra D, nós temos 7, 15 avos. E na letra B, nós temos 1, 13 avos. Olha como está escrito errado. 1/13. Não é isso. É 1/13 avos. Então, a única leitura que está correta entre essas 5 opções é a da letra B. Na número 4, nós temos falando sobre a classe de equivalência. A classe de equivalência de uma fração serve para destacar frações que representam a mesma porção de um inteiro, independentemente do valor do denominador, além de destacar a fração mais simplificada, ou seja, a fração irredutível. Identifique a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Então, o que é isso que é a mesma parte do todo? Imagina que eu tenho uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate está dividida em 4 partes. E eu tenho uma mesma barra de chocolate, tá? Estou fazendo à mão, então vai ficar um pouco torto. Só que essa mesma barra de chocolate está dividida em 8 partes, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. O que significa isso? Que o denominador, a quantidade total de partes dessa primeira é 4. Deixa eu só arrumar esse 4 que ficou um pouco estranho. Deixa eu apagar aqui e fazer ele de novo. Então, aqui, ó, 4 partes no total. E desse lado eu vou ter 8 partes no total. Note que se eu pintar aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, ela corresponde a quantas partes dessa segunda? A 2 partes dessa segunda, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 é igual a 2/8. Por quê? Quando nós temos 2/8 e nós vamos simplificar essa fração, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 2. E nós vamos chegar em qual resultado? 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4, que é 1/4. Então, isso são frações equivalentes. E quando nós chegamos na menor delas, que é a irredutível, nós não conseguimos simplificar mais, essa é a irredutível. Então, dentre essas 5 alternativas aqui, se vocês olharem, o 41 e o 13, eu não consigo dividir eles. Se eu calcular o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, no caso aqui, o máximo divisor comum entre eles, vai ser o próprio 1. Entre o 7 e 87 vai ser o próprio 1. O máximo divisor comum de 21 e 55 é o próprio 1. O máximo divisor comum de 18 e 43 é o próprio 1. A única que eu vou conseguir simplificar aqui é da letra E, porque eu tenho 17 sobre 51. E eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por 17. Ó. 17 dividido por 17 é 1. E 51 dividido por 17 é 3. Por quê? Se eu fizer 3 vezes 17, ó, 3 vezes 7, 21, deixo o 1 e vai o 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Ó. 3 vezes 17, 51. Então, 51 dividido por 17 é 3. Então, eu consigo simplificar, ó, 17 sobre 51, ou seja, 17 51avos. Consigo simplificar e chegar na fração irredutível 1/3. Então, a resposta da questão 4 é a letra E. Ela é a única dentre essas 5 que eu consigo simplificar. E na questão 5, nós temos o seguinte, que nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos, com medidas em polegada, são os tubos de meio, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Então, nós podemos
fazer a divisão do numerador pelo denominador, encontrar os 3 números decimais respectivos a essas frações e, a partir deles, verificar o menor e o maior. Só que, como nós estamos trabalhando com frações, nós vamos fazer isso encontrando frações equivalentes a essas daqui, tá? Com o mesmo numerador. Aí, nós vamos analisar o numerador e vamos conseguir colocar em ordem. Então, nós temos as frações, ó, 1/2, temos a fração 3/8 e a fração 5/4. Então, conforme nós temos essas 3 frações, para podermos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 2, 4 e 8. Então, são esses 3 denominadores, vamos encontrar o MMC. Vamos utilizar a decomposição em fatores primos, tá? Vamos escrever esses 3 números, nós queremos chegar em números uns do lado esquerdo, então nós vamos dividindo por números primos. O menor deles é o 2, eu consigo dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 2 é 4. Continuo dividindo por 2. 1 eu já cheguei só a repetir, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Continuo dividindo por 2, mantenho 1, 2 dividido por 2 é 1. Cheguei nos 3 números uns. Qual que vai ser o MMC? Vai ser o produto desses fatores primos, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o MMC de 2, 4 e 8 é o próprio 8. Então, eu vou encontrar frações equivalentes a 1/2, a 3/8 e a 5/4, cujo denominador seja 8. Então, vou ter que ter fração com denominador 8. Aqui eu tinha 2, ó. Do 2 para mim chegar no 8, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 4. Então, eu vou pegar o 1 e eu vou multiplicar por 4, ó, para mim chegar aqui nesse numerador. 1 vezes 4 é 4. O que que significa isso? Eu estou pegando uma fração equivalente a 1/2, cujo denominador é 8, que é o 4/8. Porque se eu pegar o 4/8, ó, dividir em cima e embaixo por 4, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, ó. 4/8 é equivalente a 1/2. Então, eu estou transformando 1/2 em 4/8. Aqui já era denominador 8, ó. Eu só mantive ele, então eu vou manter o 3 aqui. E aqui eu tinha 4. Para o 4 chegar no 8, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 2 também. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho as seguintes frações, ó. Eu vou trazer isso aqui tudo, vou escrever em verde desse lado as frações que eu tenho. Eu tenho 4/8, eu tenho 3/8 e eu tenho 10/8. Como que nós vamos verificar qual fração é maior? Se o denominador for igual, a menor delas vai ser aquela que vai ter o menor numerador. Então, nós vamos analisar apenas os numeradores. Ó. Eu tenho o 4, o 3 e o 10. Qual que é o menor? É o 3. Então, a ordem vai ser o seguinte, ó. 3/8. Depois, tem o 4 e tem o 10. Qual que é o menor? O 4. Então, eu vou ter 4/8. E, por último, 10/8. Qual que era a alternativa que apresentava? 3/8, 4/8 e 10/8. Ah, professor, não tem nenhuma. Por que que não tem nenhuma? Porque nós encontramos aqui, ó, em relação ao denominador 8. Agora nós temos que fazer a volta com aquelas iniciais que nós tínhamos. Qual que correspondia ao 3/8 aqui, ó? Lembra aqui no começo, ó, que a gente transformou as frações com denominadores diferentes em frações com denominadores 8? Agora nós vamos fazer o processo contrário. Nós já colocamos elas em ordem crescente, agora nós vamos fazer a volta. Qual que é a volta? Ó, o 3/8, qual que representava ela? Era o próprio 3/8. Qual que representava o 4/8 aqui, ó? É o meio. E qual que representava o 10/8? O 5/4. Então, a ordem, agora vocês podem ver que eu tenho a alternativa que fala 3/8, 1/2 e 5/4, que é a letra C. E para encerrarmos a correção, na questão 6, eu apresentei ela porque ela tem um erro aqui no enunciado, tá? Aqui fala que os alunos de uma das salas da 5ª série de um colégio fizeram, juntamente com a... Tá vendo onde está proposta de história aqui, ó? Na verdade, aqui, ó, é professora, tá?
Então, num vídeo que eu coloquei na semana passada, explicando o conteúdo, eu falei dessa questão aqui para vocês fazerem essa alteração que estava com erro de digitação. Então, os alunos de uma das salas da quinta série de um colégio fizeram, juntamente com a professora de História, uma excursão à cidade de Ouro Preto. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5/8 foram ocupados. Se 7 alunos faltaram à excursão, então nessa sala estudam. Então, como que nós vamos fazer a primeira coisa? Quantas pessoas que foram na excursão? Nós sabemos que foi um ônibus com 48 lugares. E desses 48 lugares, 5/8 foram ocupadas, ou seja, 5 partes de 8. Se o ônibus tinha 48 lugares, cada parte correspondia a quantos lugares? Basta nós fazermos 48 dividido por 8. 4 eu não consigo. 48 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 48? Pensa assim, ó. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Então é 6 vezes, porque 6 vezes 8, 48. Vem subtraindo uma divisão exata. Então, cada uma dessas 8 partes correspondiam a 6 lugares. E dessas 8 partes, quantas foram ocupadas? 5. Então, 5 vezes 6 igual a 30 lugares ocupados. Então, nós tivemos 30 passageiros. Só que o que acontece? Dentre esses 30 passageiros, nós tínhamos uma professora de história. Então, se nós tirarmos a professora de história, ó, menos uma professora. 30 passageiros, ou seja, dos 30 lugares ocupados, a professora ocupou um lugar. Então, nós temos que, nessa excursão, foram 30 menos 1, 29. Então, foram 29 alunos. Só que 29 é a quantidade de alunos dessa classe? Não. Por quê? Porque o enunciado ainda fala que 7 alunos faltaram à excursão. Então, 29 foram e 7 faltaram. Se eu fizer 29 mais 7, 9 mais 7, 16, deixo o 6 e vai o 1. 1 mais 2, 3, dá 36. Então, eu sei que essa sala tem 36 alunos, que é a opção A. Com isso, nós terminamos a correção da semana 6 do PET 2. Qualquer dúvida, só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Conexão Escola ou deixando o seu comentário nesse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.